Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Um abraço especial ao revendedor mineiro e o papo de hoje é trabalhista, beleza? Olha o que tá aqui na minha mão. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Para você que nos ouve no Spotify, só para você entender, eu vou narrar aqui para você. Mais um manual produzido pelo jurídico do Minaspetro. Agora o manual da folha de pagamento. Vale lembrar que este é o segundo, nós temos também um manual metrológico. A Débora vai colocar aqui para vocês o QR Code, caso você queira baixar gratuitamente o manual metrológico. Tá aqui, ó. Beleza? Alô, Rafael Macedo. Se o jurídico continuar trabalhando desse jeito, nós vamos ter que abrir uma editora aqui no Minaspetro, tá? E agora o lançamento. Débora, troca o QR Code aqui para mim, por favor. Este é o manual da folha de pagamento que você vai baixar gratuitamente no site do Minaspetro para acessar todas as informações que você precisa para fazer o cálculo da sua equipe, beleza? E o papai do filhote está aqui comigo. Tudo bem, doutor Bruno Rajão, beleza? Tudo jóia, Guilherme, com vocês. Beleza, graças a Deus. Então, bacana o manual, hein, Bruno? Acho que é um compilado de informações que você tem de muito tempo do Minaspetro, né? Muitos anos de casa, né? Eu acho que vai abrir um horizonte aí para muita gente que tem dificuldade em fazer folha de pagamento. Não é algo fácil, né, Bruno? Não, não é fácil, não. E falta de informação também, Guilherme. É falta de informação para fazer a folha de pagamento correta. Legal. Bruno, primeira coisa, uma questão mais macro aqui do material. O que te levou a fazer esse material? Acho que foram muitos anos de casa de Minaspetro, você tem muitos dados, né, que você colheu ao longo desses anos, é isso? Isso, Guilherme. Então, eu tô aqui no sindicato desde 2008, tá? Entrei como estagiário e, depois de formado, fui contratado. E a partir de 2010, 2011, mais ou menos, eu que comecei a elaborar os cálculos trabalhistas para os associados do Minaspetro, tá? Só para esclarecer, cálculos trabalhistas é, na verdade, o seguinte: depois que sai a sentença, transitou em julgado, a gente coloca a sentença e o acordo em números, tá? E quando vem para mim fazer os cálculos, o que eu percebi? Muitos erros nas folhas de pagamento. Por isso que me levou a fazer esse material que a gente vai disponibilizar aí pro pessoal. Legal. Bruno, vamos destrinchar o material aqui. Vamos. Primeiro capítulo. Sobre horas extras de gerentes. O que a gente pode destacar aqui? Só queria fazer uma observação. O manual, quando vocês baixarem aí, vocês vão ver, ele vem com imagens de folhas reais, né, Bruno? Ele vem com imagens de folhas reais que você compilou aí ao longo dos anos. Obviamente, a gente suprimiu ali o nome do posto, o nome do revendedor, mas tem o exemplo didático aqui para você, tá? Bruno, hora extra de gerente. O que o cara tem que ficar ligado aqui? Então, Guilherme, gerente é um assunto muito complicado assim na área do posto, sabe? Porque a gente não sabe, a legislação não tem uma definição sobre o que é gerente, cargo de confiança, que a gente chama. O cargo de confiança veio, então, através de jurisprudência e de doutrinas, tá? Aqueles chamados altos cargos. Por exemplo, o cara que contrata, demite, compra combustíveis, ele tem um poder de gestão autonomia no posto. Entendi. Tá? Então, é esse que a gente chama gerente, tá? Que tem poder de gestão. E esse gerente, para ser classificado como gerente, tem duas regras. Ele possuir esse cargo de gestão, contratar, demitir, comprar combustíveis, enfim, e receber uma gratificação de função, que lá para frente nós vamos falar sobre ela, tá? Perfeito. Além disso, o gerente não recebe hora extra. Por isso que esse capítulo é gerente hora extra. Nesse capítulo, a gente fala que ele não recebe hora extra, não pode, porque desconfigura o cargo de gerente de gestão. Entendi. Entendeu? Perfeito. Mas ele pode, que aí já indo pro segundo capítulo, ele pode receber gratificação. Ele tem para ser classificado como gerente, o chamado altos cargos, ele tem que receber uma gratificação de função. Entendi. Tá? Que já adiantando, ela tem que ser no mínimo 40% sobre os seus subordinados. E você explica aqui como é que tem que ser esse lançamento? Alguma peculiaridade vale destacar? Então, por exemplo, Guilherme, aqui na folha 7, nós temos aqui um recibo de pagamento onde está escrito gerente de pista, tá? Por exemplo, ele é gerente de pista. Ele não é um alto cargo de confiança. Ele não contrata, ele não demite,
Ele não faz nada. Então não só é a nomenclatura que define a pessoa como gerente. Tem que ser, igual eu falei antes, ter poder de contratar, demitir, gestão no posto. Nesse caso aqui, na folha 7, ele, gerente de pista. Por exemplo, você está vendo que ele não recebe gratificação de função? Entendi. Mas tem o nome de gerente. Entendi. Tá vendo? Teria que ser, vamos dar um exemplo aqui, poderia ser chefe de pista. Seria o ideal. Entendeu? Para não ter problemas futuros. Com hora extra. Com hora extra, com pedido de gratificação. Por exemplo, Entendi. ele está com o nome de gratificação, de gerente de pista, mas não recebe a gratificação. Entendi. Ele pode entrar com a ação e falar assim, eu era gerente, minha carteira da gerente, mas não recebia gratificação. Entendi. Entendeu? Mas tem gerente formal que tá apto a receber a gratificação, Sim, certo? sim. Quando isso acontece, como é que a gente... Então, olha só nesse exemplo ao lançamento. Esse exemplo de baixo aqui, tá? Só para finalizar essa questão do gerente. Esse aqui, ó, gerente de vendas, ok? Ele realmente é gerente de vendas. Olha para você ver, ele recebe a gratificação. Tá lá no valor de R$ 648,77. Só que ele tá recebendo hora extra. O que a gente acabou de falar? Gerente não recebe hora extra. Entendi. Justamente, ele recebe essa gratificação para não receber hora extra. Combinado? Entendi. Bom, Bruno, focado agora com relação ao pagamento da gratificação dos gerentes, o que o RH, o que o DP tem que ficar ligado nessa questão? Então, duas coisas essenciais. Primeiro, ele não pode ter controle de jornada. Gerente não tem controle de jornada. Por isso que ele recebe 40% a mais dos seus subordinados. Tá? É o mínimo que ele tem que receber. Ele pode receber mais, sem problema nenhum. Entendi. Mas tem que ser o mínimo 40% a mais. Tá? Aí, com esse estudo que eu fiz, recebi vários recibos de pagamento e verifiquei alguns erros. Tá? Vamos nesse exemplo aqui, ó, na folha 8. Tá? O contra-cheque aqui, ó, ele está recebendo gratificação no valor de R$ 435,91. Esse valor que foi calculado, ele está menor do que o valor de 40%. Tá? Então, para você ver, ele está pagando menos do que 40%. Não pode. Não pode. Olha lá, o valor corresponde, eu coloquei aqui o percentual, o valor pago corresponde a 26,51% do salário pago. Entendi. Entendeu? Entendi. Teria que ser 40%. Entendi. Qual que é a pena nesse caso aí? Vai pedir diferença salarial. Entendi. Entendeu? E pode entrar na justiça depois? Pode e ganha, fácil. Entendi. Entendeu? Perfeito. Bruno, jornada 12/36. Muitos revendedores adotam essa jornada, gostam, acham que funciona bem com relação à logística da escala e tudo mais, mas tem que ficar ligado na questão dos lançamentos na folha. O que você destaca aqui pra gente? Sim, a gente chama ela uma jornada engessada. Que ali a pessoa tem que, por exemplo, chegar às 6, sair às 18. Tá? Nessa jornada também não se pode pagar hora extra e nela não se paga feriado. Porque com a reforma trabalhista, no final de 2017, veio falando que domingos e feriados na jornada 12/36 estão compensados. Então não se paga feriado. O que eu vi quando chegou para mim alguns contra-cheques para fazer as folhas de pagar a liquidação de sentença? Aham. Olha só, esse funcionário aqui, o Alan, em 2021, novembro de 21, jornada 12/36, ele pegava 7 e saía às 19, ok? Olha o contra-cheque dele embaixo, recebendo feriado, além disso, recebendo hora extra, que não pode. Nós estamos falando da reforma trabalhista no final de 2017. Olha quando que ele veio aqui, até 2021. Já imaginou o tanto que esse posto pagou de feriado de 2017 para cá, que não deveria ter pago? Sem poder, entendi. Entendeu? Vamos fazer um cálculo básico aqui? Uhum. Feriado 159, que ele pagou. Rapidinho, gente. 159. Arredonda aí, Guilherme, 160. Uhum. Vamos colocar 6 feriados por ano? Dá? Pega a calculadora aí para nós. 160 vezes 6. 960. 960 por funcionário. Põe 10 funcionários.
9.600. 9.600. Vezes 12. Certo? 12 meses, não? Não, eu coloquei, porque normalmente a gente calcula 6 feriados por ano. Entendi. Tem 12 feriados, a gente calcula metade, sim. porque é a jornada 12, 36, entendeu? Uhum. Então, olha o prejuízo que ele teve. Além disso, tem que fazer o recolhimento de FGTS e INSS. Entendi. Então, 10 mil por ano. Ou seja, preju. Preju. Entendi. Bruno, assim, eu acho que o material ele é muito importante pro pessoal do RH e do DP, né? Assim, o revendedor tem que... A gente vai levar ele pros eventos, viu, gente? E tá no site também, mas eu acho que é muito importante vocês imprimirem e entregar pra equipe, né, Bruno? Eu acho que bom. De fato, é um manual. Ele é esclarecedor, Uhum. tá? Ele esclarece algumas coisas. Legal. Eu acho que é coisa importante. Bruno, forma de calcular os feriados. Isso também é muito importante quando se avizinha um feriado. Chove de ligação aqui pra mim, pra você também lá do jurídico, porque é uma coisa que gera muitas dúvidas. O que você pode destacar pra gente? Só lembrando, forma de calcular feriado para os colaboradores 6 por 1. 12 por 36, não tem pagamento de feriado. Entendi. Ok? Ok. O que a súmula 146 fala do TST? Que domingos e feriados trabalhados tem que ser pago em dobro, tá? O que é em dobro? O dobro é remuneração dividido por 30 vezes 2. Combinado? Remuneração dividido por 30 vezes 2. Uhum. O que veio pra gente? E vem muito, até hoje. As pessoas calculam o feriado como hora extra 100%. Uhum. A nossa convenção não existe hora extra 100%. Ela é atualmente 60%. Certo. Tá? O que eu vi aqui e explico aqui? A forma de calcular. Remuneração dividido por 30 vezes 2. Nesse exemplo aqui que está na página 11, na época, o salário era R$ 1.205,96. Mais a periculosidade, porque ela tem natureza salarial, ela compõe a remuneração. Dividimos por 2, dividimos por 30 vezes 2. O valor quanto que é? R$ 104,51. Uhum. Vamos perceber que o valor é igual lá, que ele calculou como hora extra. Ok? Perfeito. Só que percebe em cima que ele está calculando repouso semanal remunerado? Valor de 25,13? Isso. 26. Isso, 26. 25. No feriado, não se calcula o repouso semanal remunerado. Por quê? Porque ele é de forma eventual. Então não se precisa calcular. Por que ele calculou aqui o repouso semanal remunerado? Porque ele calculou como hora extra. Quando se calcula a hora extra, necessariamente se calcula o repouso semanal remunerado. Então aqui, ele não deveria ter pago os 26 aqui e 13. Uhum. Somente o feriado em dobro. Uhum. Que o valor é igual. Só a diferença vai dar nisso aqui. No repouso semanal remunerado. Beleza? Perfeito. Bruno, postos que funcionam à noite. Sim. Muitos casos, não só em Minas, mas no Brasil todo. Adicional noturno. É outra coisa que gera muita polêmica e muitas dúvidas. Vai lá. Então, adicional noturno, ele tem natureza salarial. Ele compõe a remuneração para todos os fins, tá? Que a gente fala. O que eu verifiquei aqui nesse recibo que a gente vai dar o exemplo aqui da folha 12? Que o cálculo feito, ele não compôs a periculosidade e nem a quebra de caixa. Que as duas parcelas têm natureza salarial. Então, para calcular o adicional noturno, ele deveria ter somado aqui ao salário básico. Olha o cálculo que foi feito. Somente sobre o salário básico. 1.043,24 dividido por 220, achamos o valor do adicional noturno, que é 95 centavos. Uhum. Vezes a quantidade de horas noturnas trabalhadas lá. Deu 157,80. Uhum. Qual que é o correto? Você deveria ter feito salário básico, mais periculosidade, mais a quebra de caixa, que todos são parcelas de natureza salarial, dividido por 220, Perfeito. achamos o valor da hora noturna, 1,36, vezes a quantidade de horas trabalhadas, 225,65. Isso causa ganha se entrar na justiça, não tem como. Entendi. Bruno, uma coisa importante que eu tô reparando agora, vale lembrar que as imagens são
de documentos que você recebeu que estavam equivocados. Sim. Não é isso? Que estavam no processo. Exato. Vamos deixar isso claro aqui, porque o cálculo correto está sendo feito logo abaixo aqui do manual. Não é isso? Beleza. Outra coisa importante aqui que eu tô vendo também. Você tá levando como base o salário da época. Da época, certo? Por exemplo, esse caso aqui é 2018. Exatamente. Então fique atento nisso, viu, dono de posto? Não é agora, né? Exato. Não é o salário de agora. Não pode levar tão ao pé da letra aqui, né? Igual você falou, eu vim compilando isso há mais tempo e fui guardando os recibos. Legal. Quebra de caixa, lembro que foi um tema também da palestra que a gente percorreu no interior no ciclo de congressos em 2022 e era algo que gerava também bastante dúvidas. Bruno, sim. Adicional de quebra de caixa. Então, a quebra de caixa, ela é paga para aqueles funcionários, a gente chama de frentista caixa, que acumula em seu poder o dinheiro, né? O que dá troco, né? Normalmente um frentista recebe, passa para o caixa e ele passa e dá o troco, tá? O que a nossa convenção fala? Que ele deve receber um adicional de 10% sobre o salário básico, acrescido de 30% de periculosidade. Perfeito. Ok? O que a gente viu nesses recibos que a gente recebeu aqui? Que a quebra de caixa... só lembrando uma coisa. Na nossa convenção coletiva também, lá fala o seguinte, que se ele trabalhar de forma proporcional, ele recebe os dias trabalhados, mais o repouso semanal remunerado sobre isso, tá? O que a gente viu? Que nos recibos de pagamentos não estavam sendo pago o repouso semanal remunerado, somente os dias trabalhados. Olha o exemplo aqui, ó, da folha 14. Ele recebeu a quebra de caixa de forma proporcional, mas não existe o pagamento do repouso semanal remunerado sobre ela. Entendeu? Se um advogado pegar a nossa convenção e falar com o frentista, você não está recebendo aqui, ele vai ganhar. É um valor pequeno? É pequeno, mas vai ganhar. Entendi. Perfeito. Bruno, seguindo, desconto de quebra de caixa. Eu lembro que era também um dos temas da palestra do Jurídico Trabalhista em 2022. Sim. Que falamos sobre isso. Desconto de quebra de caixa. Recapitulando, você recebe quebra de caixa aqueles frentistas que acumulam em seu poder numerário, perfeito, que dão troco. O que eu vi nesse estudo que eu fiz? Olha esse exemplo da folha 16. O funcionário é o quê? Frentista. Ele recebe quebra de caixa? Não. Pode olhar que no recibo não tem quebra de caixa. Mas o que está acontecendo? O desconto de quebra de caixa. Isso não pode acontecer. Por quê? Ele não é frentista caixa, ele não recebe o adicional. Como é que você desconta uma quebra de caixa de um funcionário que não recebe quebra de caixa? Entendi. A quebra de caixa pode ser descontada, sem problema nenhum no recibo de pagamento, desde que seja pago. Nesse caso aqui, ele não recebia e era descontado. Prejuízo. Se entrar na justiça, ganha fácil isso. Entendi. Entendeu? Bruno, eu vi que você separou hora extra de gerente e o adicional de hora extra de frentista. Queria que você falasse dessa diferença entre essas duas atividades, primeiramente, e o cálculo do adicional de hora extra para frentista. Então, lembrando, gerente não recebe hora extra. Combinado? Eu separei porque é o seguinte, a nossa convenção coletiva mudou o percentual um período. Antes era 60%, depois passou para 70% e voltou para 60%. Só para lembrar aqui, até 29/2/2016 era 60%. A partir de 1/3/2016 passou para 70%. E novamente em 1/11/2017 voltou para 60%. O que eu verifiquei? Que não trocaram o percentual de 70% para 60%. Olha esse exemplo aqui. Em 2019, quanto que foi mudado lá para 60%? Em novembro de 2017. Vamos supor que desde 2017 para cá, até nesse exemplo, ele continuou pagando hora extra com 70%. Entendi. Entendeu? Dá uma diferença? Dá uma diferença. Dá uma diferença. Vamos pensar aqui em, 100 funcionários. O valor é grande, não é pequeno, não. Tem que ficar ligado. Só que a gente tem que pensar também, Guilherme, não é só no valor aqui. A gente tem que pensar INSS, FGTS,
INSS, cota reclamante, cota reclamada. Então não é só o valor que foi pago aqui pequeno. Entendeu? Perfeito. Bruno, gratificação de férias prevista na CCT. Outra questão também polêmica e que coube uma avaliação aqui sua no material, né? Sim. Diga. Está prevista a nossa convenção lá. Quando o funcionário entra de férias, ele tem uma gratificação de férias, tá? 20 horas de seu salário básico se ele obtiver 30 dias de férias. E 10 horas do seu salário básico se ele tiver o gozo de 24 dias de férias. O que eu verifiquei? Que nesse exemplo aqui da folha 18, tá, Guilherme? Na época, o salário era 1.043. Então, o que deveria ter feito? Calculado as 20 horas aqui sobre o salário básico. Gente, lembrando, não é hora extra não, é só 20 horas. 20 horas. Que como é que calcula? O salário básico dividido por 220 vezes 20 horas. O que foi calculado aqui? Olha nesse exemplo que eu fiz. O valor deveria ser R$ 94,84. Só que pagou quanto? R$ 142,26. Diferença de R$ 50. Entendi. Bruno, fechamos o material. Acho que queria um recado seu, uma última orientação para os associados da importância de ficar com isso aqui na gaveta, né? Fazer as consultas, porque depois que entrou na justiça é pior, né? Melhor fazer certo, né? Melhor fazer certo que depois vem o passivo. Guilherme, eu queria deixar um recado seguinte. Precisando de tirar dúvida, liga pra gente. A gente tem 5 advogados trabalhistas aqui. Doutora Luciana, doutor Romeu, doutora Fabiana, eu e o André. Qualquer dúvida referente ao manual, eles estão à disposição. E também, se quiser vir aqui bater um papo com a gente, estamos à disposição para tirar dúvidas sobre a sua folha de pagamento. Legal. Na sua tela, o manual da folha de pagamento, mais um material do jurídico do Minaspetro, o melhor jurídico do Brasil. E tá aí, tá? Já é o segundo manual, tá? O primeiro é o manual metrológico e agora o segundo material gratuito para você que é sócio e que não é sócio também do Minaspetro, a gente tá dando essa boquinha, beleza? Encerrando mais uma atividade do Minaspetro Cast, este de número 42. Em breve a gente tá de volta, beleza? Grande abraço, tchau, tchau. Abraço, gente.